Antes de apresentar aqui a família, eu queria dizer para vocês que quando eu soube que a gente viria aqui para o distrito de Portão, a primeira coisa que eu fiquei feliz assim foi que eu soube que ia ser pastor da terra do Moranguinho. Vocês podem saber que eu sou um apaixonado por morango, viu? Apaixonado. Então, quando eu fiquei sabendo, você vai ser pastor lá de Bom Princípio, eu disse, pronto, tô realizado já. E ainda quando a gente estava chegando aqui, descobri que essa semana começa aí, né, a festa do morango e tal, então pode saber que vocês vão me encontrar por aí algumas vezes. Né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Wagner William, mas William para os mais chegados, então a gente vai ser chegado aí, né? Vamos estar nos próximos tempos aí juntos. Vem cá, deixa eu só apresentar, chamar. Vem, filha, vem. Essa aqui é a minha família, a Geise é minha esposa, essa aqui é a minha mais velha, que tem 3 aninhos, a Manuela, e essa aqui é a minha mais nova, que fez 1 aninho essa semana, que é a Lara. E vocês viram que eu só sei fazer menina, né? E já chega agora também. Já tô satisfeito já de bendito fruto. São fãs de morango também. Todas fãs de morango, viu? Pode sentar lá, filha. Aqui puxou meu pai, puxou o olho da mãe. Olha aí, viu? Mas é um prazer estar aqui com vocês. A gente ainda tá se alocando aqui, por isso que a gente acabou chegando um pouquinho tarde, porque a gente está vindo de Porto Alegre ainda. Então a gente está buscando, já faz aí uns 15 dias, quase, acho que 3 semanas já atrás de casa. Eu não sabia que era tão difícil alugar casa lá em Portão, né? E aí tem que ser lá, porque a Manuela ano que vem vai começar a estudar e vai estudar lá em Novo Hamburgo. E aí a associação pediu para morar ali. Mas eu já fiquei tentado a vir morar para cá, viu? Mas orem aí. Ontem, inclusive, nós estávamos ali em Portão, vendo algumas casas, aí fazendo propostas, que o povo que tem pede muito caro, aí a gente tem que tentar negociar. E aí, então, orem para que a gente possa, essa semana aí, já se mudar e poder estar um pouquinho mais perto. E aí começar aqui o trabalho de fato com vocês. Hoje a gente vai estar aqui nesse primeiro horário, a gente inverteu, porque daqui eu vou conhecer ali Feliz também, que ainda não conheço. E aí a gente vai poder passar em 2 lugares hoje. Mas a ideia é quando eu vir para cá aos sábados, a gente vir ficar junto, já almoçar junto, ficar à tarde, visitar vocês. A gente gosta de estar lá, comer junto com vocês. Podem ficar tranquilos que a gente só deixa bem claro sempre que a gente não come carne de porco, tá? Para vocês não se enganarem, mas o resto ali vocês podem contar com a gente. Então, a gente vai poder se conhecer melhor, vai poder visitar cada um de vocês aí. E a gente chega com o coração cheio aí de ideias, de vontade de trabalhar, mas a gente entende que a gente começa conhecendo cada um de vocês, conhecendo a realidade aqui da cidade, da igreja, para que a gente possa fazer o melhor para a igreja, o melhor para cada um de vocês, tá bom? A gente veio, falando rapidamente aí de onde a gente veio, né, por onde a gente andou, nós estamos entrando no 9º ano de ministério já, apesar de ser novinhos aí, né, agora nem tanto mais quando entramos, mas eu formei em 2014 no NASP, formei em teologia, a Geise formou em direito, é uma advogada, só que por enquanto está licenciada aí para ser mãe, né? Está cuidando das crianças aí, até que elas tenham idade de escola e tudo mais. E então nós começamos o ministério em Porto Alegre, trabalhando ali na igreja do Iguatemi, como pastor dos jovens lá. E aí depois, em 2016, trabalhamos ali no departamento, na associação, foi um pré-divisão. Hoje existe um departamento só para desbravadores aventureiros e um só para jovens. Naquela época era um só tudo. E aí antes de dividir, eles chamaram auxiliar e eu fui auxiliar ali no departamento de jovens, desbravadores, aventureiros e tudo. Trabalhei 1 ano e aí quando dividiu eu fui para o distrito. Trabalhei 3 anos ali em Matias Velho, em Canoas, que é um bairro gigantesco. Só no bairro tem 2 distritos, são 8 igrejas no bairro. E aí então, depois disso, fomos para o desafio em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. Passamos lá praticamente 3 anos e agora viemos para cá, numa época que normalmente não tem mudança de pastor, né? Então fomos pegos de surpresa ali com a mudança, mas entendemos que era uma circunstância aí bem específica. E o Mateus, o pastor Mateus aí é um amigo que a gente está orando por ele, porque ele já estava, essa semana eu falei com ele, estava lá no IAP, já estão meio que se arranjando por lá, para trabalhar por lá também, e que Deus possa abençoar aí a vida deles, né?
E aí, então, estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, hoje nos apresentando. Em breve a gente vai poder, quando estiver instalado, visitar, conversar com os líderes, com cada um de vocês também, nos conhecemos um pouquinho melhor e comer bastante morango juntos, né? Mas vamos para a Bíblia, esse é o momento, o principal aqui. Pega aí a tua Bíblia e abra no livro de Atos, Atos capítulo 11. É onde nós vamos começar o nosso estudo dessa manhã, porque nós estamos aqui para nos conhecer, para se apresentar, mas especialmente para estudar a Bíblia juntos e entender o que Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Enquanto você procura aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já comprou alguma vez na vida, uma esteira, aquelas de corrida para correr em casa? Alguém já comprou aí? Já teve uma dessa em casa? Temos aqui, né? Alguns. E, na verdade, agora a pergunta não é para se responder. Quando comprou, usou como queria ou não? Normalmente, quando se compra isso, eu nunca tive em casa, porque nesses 8 anos de ministério aí, sempre morei em apartamento, era pequenininho. Mas eu lembro que em casa, lá na época que eu era um adolescente, minha mãe comprou uma vez, uma daquelas antigas, assim, que tinha uma alavanca que você girava para dar a velocidade dela e tal. E ela comprou e nos primeiros dias aquela esteira funcionou, daqui a pouco, né, ela levantava a parte de baixo assim para ficar de pé, né, menorzinha. Daqui a pouco aqueles braços que eram para segurar começaram a se transformar num porta-trecos ali, né? Começou a pendurar casaco, começou a pendurar samambaia, começou a pendurar outras coisas ali. E a esteira, que era para ser algo para deixar a gente mais saudável ali, acabou se tornando um porta-trecos. E isso acontece em muitos lugares. Normalmente quem compra acaba que acontece isso. Por que eu conto essa história para vocês? Porque muitas vezes a gente tem algo, como uma esteira, que serve que teoricamente é para servir para um motivo nobre, deixar a gente mais saudável, deixar a gente melhor ali em inúmeros aspectos, porém, por utilizar errado, acaba se transformando num cabide. O que é mais barato? Ter uma esteira ou um cabide? Um cabide, muito mais barato. E às vezes a gente, com o cristianismo, corre o risco de fazer isso também. Porque o cristianismo existe para um fim nobre, que a gente vai entender um pouquinho mais disso hoje. Mas às vezes a gente está subutilizando ele e acaba que ele se transforma em algo muito menor do que ele poderia ser. Por isso vamos para Atos 11. Eu quero entender um pouquinho com você hoje, nessa primeira conversa que a gente vai ter, o que significa ser cristão e o porquê nós somos cristãos. Todos que estamos aqui, eu acredito que somos cristãos. Talvez nem todos adventistas ou todos adventistas, e se você é adventista, obviamente você é um cristão, você crê em Cristo. Mas a gente precisa entender o que é isso e o que significa e o porquê. Qual é a utilidade que nós temos como cristãos. Por isso que a gente veio para Atos 11 e eu quero ler com você o verso 26, tá bom? Primeiro verso, Atos 11, 26. Aqui o contexto é o seguinte. Saulo havia tido ali um momento da conversão, onde ele fica cego, onde ele é curado. Então, por um certo período de tempo, ele some da narrativa bíblica, porque ele volta para Tarso, sua cidade natal, para estudar a Bíblia melhor e pensar, poxa, todos esses anos da minha vida eu estava errado. O que aconteceu? E ele então volta, se retira por alguns anos, estuda a Bíblia, até que Barnabé vai lá buscar ele e então leva ele para pregar em um local que a gente vai ver aqui. Verso 26, falando de Paulo encontrando Barnabé. Diz, o contrário, né? Barnabé encontrando Saulo. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Então, por isso que eu li esse texto. Aqui é o primeiro momento na Bíblia que nós encontramos essa referência a cristãos. Antes desses 10 capítulos anteriores que a gente tem em Atos, os cristãos não eram chamados cristãos. Como que eles eram chamados então, pastor? Você vai ver ao longo do livro de Atos, se você já estudou com cuidado, que os cristãos eles eram chamados de o caminho. Assim que eles se autodenominavam, o caminho.
A gente não sabe se é porque Jesus disse que é o caminho, a verdade, a vida, ou se porque eles entendiam que faziam parte do caminho estreito a qual Jesus falou, mas era assim que eles se chamavam, e esse termo é muito interessante também, mas hoje a gente não vai se ater nele. Vamos se ater a esse novo termo, cristãos. E vocês viram que não veio dos cristãos se chamarem cristãos, mas veio dos pagãos. E a primeira vez que os cristãos foram chamados assim, na verdade não foi algo gentil. Porque cristão, dentre os significados que tem, apesar de terminar para a gente no português como ão, né, parece que é algo maior, um Cristo grandão, na verdade o significado dele é em diminutivo. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, a primeira vez que eles foram chamados foi meio que caçoando dele, dizendo, olha lá, as miniaturas de Cristo, olha lá, só fala em Cristo, olha lá os cristinhos, mais ou menos assim. Só que pra gente que é cristão, não é ruim ser chamado de miniatura de Cristo, não é ruim ser chamado de uma cópia de Cristo. Então, os discípulos gostaram desse nome, por isso que começaram a adquirir e também ser cada vez mais conhecidos por esse nome. Então, aqui a gente já tem uma primeira compreensão do que significa ser cristão. Pelo próprio nome em si, a gente vê que ser cristão não é um status, não é simplesmente ser batizado, apesar de tudo isso fazer parte, não é simplesmente pertencer a uma igreja, apesar disso fazer parte também, mas ser cristão em sua essência. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Mas ser cristão em sua essência da palavra significa o quê? Ser uma o quê de Cristo? Uma o quê? Miniatura de Cristo. Uma cópia de Cristo. Então, ser cristão, se eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo que eu sou o quê? Uma miniatura de Cristo. Uma cópia de Cristo. Veja a responsabilidade que isso tem. Então, se eu pertenço a uma igreja, se eu pertenço a uma religião, mas eu não busco seguir os princípios e os preceitos de Cristo em minha vida, eu sou um cristão, sim ou não? Não. Então você entende a profundidade disso? Eu posso ser batizado, eu posso ir a uma igreja, eu posso até me dizer cristão e mesmo assim não ser cristão. Porque para ser cristão, eu preciso ser uma miniatura de Cristo. Obviamente que nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos buscar ser miniaturas de Cristo para assim sermos de fato cristãos. E isso nos leva a uma compreensão até maior lá do terceiro mandamento, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque quando a gente se diz cristão, a gente está tomando o nome de Cristo para a gente. A gente está dizendo, eu sou uma miniatura de Cristo, eu sou uma cópia de Cristo. Então, na verdade, aquilo que eu faço na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na igreja, em todo e qualquer lugar, eu estou carregando o nome de Cristo comigo. Por isso que é complicado, às vezes, quando você vai iniciar um novo trabalho, e aí você chega lá e alguém passou antes de você e deu um mau testemunho. Você já viveu isso? Alguém chega lá e diz, poxa, um novo trabalho, olha, eu guardo sábado. E aí diz, não, mas tinha alguém que trabalhava aqui antes, que era adventista, e trabalhava uma vez no mês no sábado e não tinha problema. Como é ruim quando você convive, quando você presencia algo assim. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente diz que é cristão, a gente carrega o nome de Cristo. Que responsabilidade tremenda, não é verdade? Mas esse é um primeiro conceito que a gente precisa entender sobre o que significa ser cristão, que é interno, ou seja, eu com Deus. Para eu ser cristão, eu preciso ser uma miniatura de Cristo. E assim, quero ampliar isso com você. Como que a gente faz para começar a se parecer com alguém? Precisa ter o quê? Para eu começar a me parecer com alguém, eu preciso ter o quê com essa pessoa? Relacionamento, intimidade. Porque, por exemplo, quando você começa uma amizade, e você começa uma amizade com alguém, talvez, que é de outro país ou de outro estado, que tem costumes diferentes de você, que talvez tenha um sotaque diferente do seu, você começa a conviver com essa pessoa, daqui a pouco você já está comendo algumas comidas que antes você não comia. Você já está falando algumas expressões que antes você não falava. Há uma semana atrás,
a gente estava com parte da família aqui, os mais próximos, né? E a minha família, eu cresci aqui em Santa Rosa, no interior, né? Aqui não, é longe, mas no interior aqui do estado. E a Geise cresceu no interior de São Paulo. E aí os pais dela, ela tem um irmão, eu tenho um irmão também, meu irmão mora em Juí, e o irmão dela mora em Belo Horizonte, casou com uma mineira, por isso que está lá. E aí ele veio, minha esposa aqui, a Geise, ela tem muita facilidade de pegar sotaque. Tanto que ela é paulista, mas ela volta e meia solta uns bã, né? Já está 8 anos aqui, já está naturalizado. Mas aí nessa uma semana que ela passou ali com a cunhada dela, ela já estava falando "ai só", né? E já estava pegando o sotaque, ela tem essa facilidade de pegar o sotaque. E isso é porque a gente vive um relacionamento. E se a gente pega o casamento, que é algo mais íntimo ainda, se você depois de quantos anos de casado aí? Alguém tem mais de 30 anos de casado aqui ou não? Tem? Olha lá, quantos anos? Ixi, agora compliquei. Ixi, agora complicou a coisa. 48 anos de casado. Olha só, eu nem pensava em nascer ainda. E eu pergunto para vocês, há 48 anos atrás, quando vocês casaram, vocês eram as mesmas pessoas que são agora? Não, né? Porque nesses 48 anos, imagina, uma vida juntos. Eles mudaram por quê? Eles foram se relacionando, ela trouxe ali, como que é o nome de vocês? Dionísio e Tereza. Dionísio e Tereza. O Dionísio cresceu num contexto, tem a sua personalidade, a sua família, a Tereza tem a dela, e eles então quando se juntaram, foram se adaptando, foram crescendo juntos, foram vivendo experiências juntos, e foram se moldando, e foram mudando juntos. E para ficar 48 anos juntos, ninguém consegue ficar 48 anos juntos sem mudar, sem crescer juntos. Por isso, se eu quero me parecer com Cristo, eu preciso ter o que com Ele? Um relacionamento. E um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento de verdade com Cristo. Se eu apenas viver de aparências, se eu apenas viver de cerimônias, se eu apenas viver de coisas externas, eu não vou me parecer com Cristo. Porque eu posso até me vestir da maneira que as pessoas acham que um cristão se veste, mas o que está por dentro é o que elas vão realmente perceber, se parece com Cristo ou não. Por isso, quando a gente se relaciona com Cristo, a gente começa a ficar mais parecido com Ele. Como que eu me relaciono com Cristo, pastor? Através da Bíblia, da leitura da sua palavra, através da oração, através do louvor, através da ajuda ao próximo, porque Jesus diz, toda vez que você ajudar alguém, você está fazendo isso para mim. Existem inúmeras maneiras de eu me relacionar com Cristo. Essas são apenas algumas delas. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu vou me parecer com Ele. Assim como no casamento. A gente casa, a gente se junta e o casal vai ficando cada vez mais parecido. Cada vez se tornando ali uma pessoa nova, uma só carne. Da mesma maneira, Deus, Ele se une conosco quando nós nos relacionamos com Ele. E assim a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o primeiro ponto, o ponto interno. Eu com Cristo, na minha intimidade, quando ninguém está vendo. Mas depois existe uma segunda razão do porquê ser cristão. Que essa não é interna, mas é externa. E está no livro de Atos também, capítulo 1 agora. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 1, o verso 8. Capítulo 1, o verso de número 8. Aqui nós temos as últimas palavras de Jesus para os discípulos, e diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja só, os discípulos passaram 3 anos e meio tendo o que com Jesus? Um relacionamento. 3 anos e meio, eles comiam junto com Jesus, eles dormiam no mesmo lugar, eles passavam o dia inteiro juntos, eles iam lá e viam Jesus curando as pessoas, eles alimentavam os famintos juntos, eles estavam o tempo todo com Jesus. E depois de 3 anos e meio, então,
quando Jesus estava ali, logo essas foram as últimas palavras, aí ele começou a subir para o céu, e aí logo eles perderam de vista Jesus. Ele olhou para eles e disse, agora vocês vão ser minhas o quê? Você já parou para prestar atenção nessa palavra? Testemunhas, o que ela significa? Eu vou entrar aqui em terreno jurídico. Eu não sei se tem outro advogado ou advogada aqui. Mas eu, às vezes, me consulto ali com a Geise, porque a Bíblia traz muita linguagem jurídica. E aqui é um caso. Testemunha é uma linguagem jurídica. Eu não sei se você já foi num tribunal ser testemunha de algo. Espero que não, porque não é muito agradável, né? Mas a testemunha, ela é chamada para ir a um tribunal para falar de algo que ela o quê? Que ela viu. Uma testemunha é chamada para falar de algo que ela viu, que ela vivenciou, que ela viveu. Se ela chegar lá e dizer assim, não, eu vim aqui para falar que eu acho que o fulano é culpado. O juiz vai olhar para ela e vai dizer assim, minha amiga, meu amigo, você achar não vale nada aqui. Ou se ela chegar lá e dizer assim, não, eu vim aqui porque o meu vizinho me disse que o fulano fez isso. Você vai dizer, não, então chama o teu vizinho. Não adianta de nada você aqui, chama o vizinho que viu. Por isso Jesus diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês passaram 3 anos e meio comigo, convivendo comigo, ouvindo os meus sermões, vivendo o meu exemplo. Agora vocês vão e sejam testemunhas para o mundo. Vocês agora vão e contem para o mundo o que vocês viveram comigo. Vocês não vão falar de algo que falaram para vocês, mas de algo que vocês viveram. E eu até me arrepio assim a imaginar a pregação daqueles homens. E daquelas mulheres também que lá estavam. Porque eles não pregavam dizendo assim, olha, eu li na Bíblia. Eles pregavam dizendo assim, eu vi Jesus fazendo. Eu estava lá. Eu estava lá quando começou a partir o pão e o pão começou a se multiplicar. E de 5 pães ali viraram milhares de pães. Eu estava lá quando eu vi Jesus andando sobre as águas. Eu estava lá quando Jesus foi pendurado na cruz. Eu estava lá quando Jesus apareceu ressuscitado. Você já imaginou que poder tinha essa mensagem? E aí às vezes a gente pensa assim, poxa, a gente nunca mais vai ter uma pregação dessas. A gente nunca vai poder falar dessa maneira. Porque a gente não estava lá, a gente não viu Jesus de carne e osso. Mas a verdade é que o Espírito ainda faz coisas maravilhosas até hoje. Cristo se relaciona com a gente até hoje. E Cristo hoje não está limitado geograficamente quando estava na encarnação. Cristo pode estar trabalhando no teu coração aqui, trabalhando no coração do teu vizinho, através do Santo Espírito, trabalhando no mundo inteiro. E o nosso testemunho pode ser tão poderoso quanto aquele. Porque a gente pode chegar para a nossa família, para os nossos amigos e dizer assim, eu vim aqui falar de vocês, não de letras que eu li, mas de alguém que eu conheci e que transformou a minha vida. Alguém que eu conheci e que todos os dias me dá uma razão para levantar de manhã. E alguém que eu conheci que mesmo quando as coisas estão ruins, eu ainda tenho motivação para continuar, porque eu sei que Ele está comigo. Que testemunho poderoso você pode dar se você e eu sermos testemunhas de Cristo. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não sei pregar, porque eu não sei vir aqui na frente e falar e tal. E aí, certa vez, alguém disse também, pastor, eu estava no trabalho e meu colega de trabalho perguntou sobre Jesus e eu não sabia o que falar. E aí eu falei de algo que eu vivi. E eu disse, olha, você não podia falar algo melhor. Não tinha nada melhor que você podia falar. Porque às vezes a gente pensa que para falar de Jesus tem que ter palavras bonitas, palavras rebuscadas, palavras difíceis de se falar, palavras complicadas, tem que ter a entonação certa. E lógico, tudo isso ajuda quando você vem aqui pregar. Mas quando você vai pregar para o seu vizinho, quando você vai pregar para a tua família, quando você vai pregar para os teus amigos, o que precisa ter é Cristo no teu coração. Talvez você não saiba nem falar direito. Ou talvez você não saiba nem falar, porque na verdade a maioria da pregação ela é feita sem palavras. E existe uma frase do pastor Rodrigo Silva, que foi meu professor lá na faculdade, e ele dizia assim, a vida de vocês é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler lá fora. A gente não vai ter oportunidade de pegar a Bíblia e sentar e estudar a Bíblia com todos os membros da nossa família.
A gente não vai ter oportunidade de pegar a Bíblia e ler e fazer um estudo bíblico com todos os moradores aqui da cidade de Bom Princípio. Que bênção seria se tivéssemos, mas não tem. Não vamos ter. Agora a gente vai ter oportunidade de conviver com todo mundo lá do nosso trabalho, com todo mundo da nossa família, com todo mundo da nossa vizinhança, e talvez eles não vão ter oportunidade de ler a Bíblia literalmente com a gente, mas eles vão ter oportunidade de enxergar a tua vida e a minha vida. Enxergar o teu testemunho e o meu testemunho. Mesmo dentre as nossas limitações, quando Cristo está com a gente, nós nos tornamos testemunhas dele. E foi isso que ele disse aos discípulos. Por isso que os discípulos transtornaram o mundo naquela época. Por isso que a mensagem do cristianismo foi tão poderosa. Porque eles estavam pregando não de algo que falaram para eles, mas de algo que eles viveram. Interessante é que Cristo, Jesus mesmo, não escreveu uma letra da Bíblia, do Evangelho. Mas tudo ele escreveu no coração daqueles homens e mulheres que se tornaram palavras vivas de Jesus por onde quer que eles passaram. Eles se tornaram letras vivas, testemunhas de Jesus. E por isso o seu testemunho era tão poderoso. E quando agora eles olham, e o texto continua aqui, capítulo 1, nós lemos o verso 8, o verso 9 diz que Jesus então foi elevado aos céus, e o verso 10 diz: estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aqui a gente vê os discípulos então. Jesus dá ordem para eles, diz: olha, agora vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria, até os confins da terra. Aqui ele estava falando uma ordem crescente, era como se ele dissesse: vocês vão pregar em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, no Brasil e nos confins da terra. Mas vocês vão ser minhas testemunhas. Então, quando ele fala isso, ele começa a subir e eles começam a olhar para o céu até que perdem Jesus de vista. E naquele momento o coração aperta. E eu não sei se você... Provavelmente você já teve a oportunidade, ou não posso chamar de oportunidade, mas a experiência de passar um tempo, talvez um final de semana, com alguém querido, um familiar, um amigo, e aí chega um momento em que ele tem que partir. E você tem que colocar essa pessoa querida dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um avião, quer seja o que for. E aí você vê ele partindo, e quando ele vai partindo, o coração já aperta de saudade. Sabe por que isso acontece? Porque a gente ama essa pessoa. Porque a gente quer bem essa pessoa. Os discípulos amavam Jesus. Os discípulos amavam Jesus. Então, naquele momento em que ele sobe, o coração deles aperta. Isso já havia acontecido antes. Por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Foi justamente nesse contexto. Ele diz: eu tenho que ir. E eles disseram: tá, mas e aí? O que vai acontecer com a gente? Ele diz: não, acalme o coração. Eu estou indo, mas eu vou voltar. E aí, naquele momento, o coração deles aperta e os anjos aparecem e dizem assim: Jesus foi, mas ele vai voltar. Agora é o momento de vocês cumprirem a parte de vocês, a missão que ele deixou para vocês, para que ele possa voltar logo. E eles então saem cheios de vontade. E eles oram esperando que o Espírito venha. Eles oram, clamam a Deus, o Espírito desce. E eles, ao Espírito descer sobre eles, eles vão e pregam com todas as suas forças. E todos eles deram a vida em prol da pregação do Evangelho. Porque eles queriam ver Jesus de novo. Eles tinham um relacionamento tão forte com Jesus, que era impossível não falar de Jesus por onde eles foram. E eles falavam ainda com mais entusiasmo, com mais vontade, porque eles sabiam que quanto mais eles falassem, mais rápido Jesus voltava. E eu me pergunto, às vezes, será que eu estou querendo que Jesus volte? Será que meu coração aperta de saudade para que Jesus volte o mais rápido possível? Se o teu coração não está apertado de saudade para ver Jesus o mais rápido possível, sabe qual é o problema? É lá no começo, no primeiro ponto. Talvez eu e você não estamos nos relacionando com Ele. Se o nosso coração não aperta de saudade de ver Jesus voltar o mais rápido possível, se essa não é a prioridade da nossa vida, talvez é porque Cristo ainda não é o nosso melhor amigo.
Porque talvez a gente ainda não ama a Cristo como deveria. Porque talvez a gente ainda não tenha um relacionamento com Ele. Porque quando a gente ama de verdade, a gente quer apressar de todas as maneiras. Às vezes, volta e meia, por causa do ministério, eu tenho que ficar longe da Geise e das meninas. E para mim lá, ok, é bom que a gente vive lá nos concílios e tal. Mas é melhor ainda o momento de poder voltar para casa e encontrar logo as minhas meninas. Por isso, quando a gente vive um relacionamento com Jesus, quando a gente conhece Ele de verdade, quando Ele é o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Pai, a gente quer ver Ele o mais rápido possível. Por isso que Deus nos confiou uma missão. E como igreja, e quando eu falo igreja, não são essas paredes aqui, não é essa sala, mas quando eu falo igreja, eu falo de cada um de nós. Nós somos igreja. Por isso que Deus nos deu uma missão. E às vezes a gente pensa, a igreja tem uma missão. Não, na verdade a missão tem uma igreja. A missão vem de antes da igreja, inclusive. Deus nos deu a missão e a missão tem uma igreja. Nós estamos aqui hoje conversando, estudando a Bíblia juntos, orando juntos, para que a gente saia daqui e faça a diferença quando a gente for para casa, quando a gente for para o trabalho, quando a gente for na festa do Moranguinho essa semana, quando a gente for para onde quer que formos, a gente faça a diferença. E para isso a gente precisa ter uma compreensão. E eu quero contar uma história para você. E com ela eu encerro. Alguns anos atrás, aconteceu a Guerra Fria, que aconteceu entre a Rússia e os Estados Unidos. Ela tem esse nome não porque era frio, mas porque ela nunca chegou a um conflito bélico de fato, mas sim sempre medição de poder, quem tinha mais poder. Mas durante toda essa Guerra Fria, houve, lógico, a preparação para uma guerra caso ela estourasse. E então os Estados Unidos decidiu, então, dentro dessa medição de poder e preparação para uma guerra, fazer até então o navio de guerra, o maior navio de guerra que jamais havia existido. E esse navio chamava SS Estados Unidos. E então esse navio tinha a capacidade de colocar dentro dele 12 mil soldados. E ele podia ir a qualquer parte do globo terrestre. Se estourasse a guerra do outro lado do mundo, ele chegava em no máximo 10 dias, sem a necessidade de parar para abastecer. E esse navio poderoso de guerra, o maior navio já visto até então de guerra, jamais viu uma guerra. Como a Guerra Fria nunca se tornou quente, como a guerra não estourou de fato, aquele navio que foi feito para a guerra, que foi feito o maior navio feito para a guerra até então, jamais viu uma guerra. E depois de 40 anos ancorado num porto lá na Califórnia, nos Estados Unidos, dando gasto para o governo americano, eles decidiram então vender esse navio para iniciativa privada. E esse navio então foi vendido para uma empresa que transformou aquele navio de guerra em um navio de cruzeiro. E eu não sei se você já teve a oportunidade, aí sim é uma oportunidade de fazer cruzeiro. Eu ainda não tive, mas quero um dia fazer, se Deus permitir. Mas o problema é que é caro, né? Mas justamente por isso existem algumas diferenças aqui entre um navio de guerra e um navio de cruzeiro. Por exemplo, num navio de guerra, ele precisa ser o quê? O mais rápido possível. Cruzar o globo terrestre inteiro em no máximo 10 dias, ser o mais rápido possível. Agora, quando você vai para um cruzeiro, você não quer um navio rápido. Você quer um navio o quê? Navio lento. Você quer ficar ali, desde que o navio vá rasgando aquela água, aquele oceano, assim, o mais devagar possível, para que você vá curtindo a estrutura, vá curtindo os restaurantes, vá curtindo a vista, né? Vai aproveitando tudo. Agora, outra diferença. Quando você vai em navio de guerra, a comida é a comida necessária. Para os soldados ali, você vai dar aquela gororoba só para dar uma sustância, né? Para o soldado estar forte para lutar, e é aquilo. Não tem mais escolha, não tem muita frescura, é a comida que precisa e deu. Agora, quando você vai para um cruzeiro, já não é mais essa realidade. Você paga caro, você está de férias, você não quer comer gororoba. Você quer comer muito melhor do que come em casa. Você quer provar pratos que você nunca provou. Você quer provar comida italiana, comida japonesa, comida sei lá de onde, de tudo quanto é lugar. E você quer ter o máximo de possibilidades possíveis para se alimentar. Outra diferença.
Quando você vai para um navio de guerra, o espaço, você não se importa tanto. Quanto mais gente couber ali, melhor. Se você estiver num quarto com 15, 20 ali dentro, com triliches, quadriliches ali, não importa, porque quanto mais gente tiver, melhor, porque você vai para a guerra. Agora, quando você vai para um navio de cruzeiro, você não vai pagar caro para ficar numa beliche. Você vai pagar caro para ficar o quê? Numa suíte, numa cama grande, confortável, num quarto que seja aqui do tamanho da igreja, com uma suíte, uma banheira, se possível, lá, para ficar bem confortável. Então, essas mudanças, elas têm algumas consequências. Por exemplo, quando você, no navio de guerra, você tinha um espaço ali apertado, cabiam 12 mil. Agora, aquele navio que antes era de guerra, agora se tornou um cruzeiro, cabiam no máximo 2.000 pessoas. E, como resumo disso, das diferenças, o navio de guerra tem como principal objetivo o próximo. Eu estou comendo pouco, estou dormindo não tão bem, estou apertado aqui, mas eu estou indo porque eu estou indo em busca de salvar o próximo, que está lá morrendo na guerra. Agora, quando você vai para um navio de cruzeiro, você está se importando o quê? Com o eu. Eu estou aqui porque eu preciso descansar, porque eu estou tirando férias, porque eu paguei. Então, o momento aqui é de quem aproveitar? Eu preciso aproveitar. E eu pergunto para você, a igreja é um navio de guerra ou um navio de cruzeiro? A igreja é um navio de guerra. Nós vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E Deus nos chama para adentrar nesse conflito, para viver um relacionamento de verdade com Ele. Primeira coisa é essa, sem o relacionamento com Cristo a gente jamais vai vencer. Sem conhecer Cristo com os nossos próprios olhos, como diz Jó, nós jamais vamos vencer. Nós jamais vamos parecer com Ele. Então Ele diz, primeiro venha e me conheça. Deixa eu transformar a tua vida. Eu estou aí batendo a porta, deixa eu entrar, deixa eu comer aí com você, deixa eu viver aí com você. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, eu quero que você saiba quem eu sou. Deus nos chama e Cristo nos chama para viver um relacionamento com Ele. Depois disso Ele diz, agora, enquanto você vive esse relacionamento comigo, você vai continuar vivendo a tua vida. Você vai trabalhar, você vai ir à igreja, você vai ficar perto da tua família, mas onde você for, você vai ser minha testemunha. Porque a gente está vivendo um período de guerra. E aí quando a gente vem à igreja, a gente às vezes tem que deixar de lado os nossos gostos, deixar de lado o nosso conforto, deixar de lado o que eu acho melhor ou o que eu acho, enfim, em prol da salvação do próximo. Em prol de seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que Deus nos chama para ser suas testemunhas, para entrar nesse navio de guerra. Que aí você pode dizer, pastor, mas então, que vantagem tem? Não é nada agradável entrar no navio de guerra. Mas eu digo para você, nós estamos em guerra. O mundo traz as dificuldades, traz aflições. Só que só Cristo pode te dar a paz no coração e a certeza de que ao final você vai receber a vida eterna. E o mais especial da vida eterna é que ela vai ser ao lado de Cristo. Por isso Deus nos chama para viver hoje um relacionamento com Ele, ser suas testemunhas e ter saudade de Jesus. Entrar nesse navio de guerra para que a gente possa ver Jesus voltar em breve, para que a gente receba o Espírito sobre nós. Então, junto com esse relacionamento com Cristo e o Espírito atuando em nós, nós possamos levar o Evangelho como testemunhas ao mundo inteiro e ver Jesus voltar o mais breve possível. Amém? Amém. Esse é o desafio que nós vivemos como cristãos. Esse é o desafio que nós vivemos como cristãos aqui em Bom Princípio, como igreja aqui em Bom Princípio. E o desafio que nós vamos trilhar juntos, com oração, com relacionamento e clamor pelo Espírito Santo, para que Jesus volte logo para nos buscar. Amém? Amém? A gente vai cantar um hino agora que fala justamente sobre isso. E eu queria te desafiar, enquanto você ouve esse hino, você se colocar na mão de Deus e pensar assim, o que está faltando para eu viver um relacionamento de verdade? O que está faltando para eu ser testemunha de Jesus de verdade? E que você possa, em nome de Jesus, tomar uma decisão ao lado dele mais uma vez nessa manhã. Amém? Amém.
Vamos ficar de pé para essa oração? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, essa alegria que nós temos de estar aqui entre amigos e irmãos para ouvir da Tua palavra e receber o Teu Santo Espírito sobre nós. Amém. Pai, nos ajude. O Senhor sabe que nós somos falhos, que nós temos as nossas limitações pelo pecado, mas que nós possamos viver todos os dias da nossa vida um relacionamento de verdade contigo, com Cristo, para que assim sejamos Tuas testemunhas, Pai, por onde quer que nós formos. Amém. Nos abençoe e usa-nos, porque queremos ver Jesus voltar o mais rápido possível, porque queremos levar a todos que estão ao nosso redor essa notícia maravilhosa, que em breve poderemos abraçar Jesus novamente. Amém. Pai, envia-nos, ao sairmos daqui, após o culto de hoje, envia-nos ao nosso lar, à nossa vizinhança, onde quer que nós formos, como testemunhas Tuas, como luz a esse mundo que tanto precisa. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos que ir agora lá para Feliz, mas em breve voltamos aqui para passar mais tempo, nos conhecemos ainda mais, viu? Deus abençoe vocês. Foi um prazer e um abraço a todos. Tem meu número aí, já está no grupo, né? Qualquer coisa é só ligar que a gente já está à disposição, tá bom, gente?